Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. Mas você sabe o que é a diversidade? O programa de hoje vai tratar sobre a diversidade em produtos culturais, como filmes, telenovelas, livros, entre outros. A diversidade pode ser representada em diversas formas, e a presença dela em vários formatos midiáticos é de extrema importância para a inclusão social. E essa inclusão pode ser trabalhada através da apresentação de uma coletânea de contos fantásticos para uma criança, como Era uma Vez um Conto de Fadas inclusivo, que mostra personagens com algum tipo de deficiência e que se tornaram ainda mais especiais por conta disso. Assim como representar a diversidade sexual e de gênero em um filme como Milk, A Voz da Igualdade, que conta a história do primeiro político homossexual declarado a ser eleito na Califórnia, nos Estados Unidos. E é sobre isso e muito mais que o programa de hoje vai falar. Isso mesmo, e para iniciar com o tema, minha colega Ariane foi conferir com algumas pessoas se elas acreditam na importância da diversidade na literatura. Confira agora. O conceito de diversidade abrange vários campos, como o do pensamento, da cultura, da sexologia, do meio ambiente, entre tantos outros que se tornam interessantes e ganham visibilidade através dos livros. Por conta disso, o Universo da Leitura saiu às ruas para perguntar para as pessoas se elas acreditam que livros com a temática diversidade são importantes para o atual contexto no qual a nossa sociedade se encontra. Saiba agora o que os entrevistados responderam. Você acredita que um livro que aborde sobre a diversidade é importante para o atual contexto no qual a nossa sociedade se encontra? Por quê? Eu acredito que sim, que o livro ele pode abrir a mente das pessoas, principalmente dos jovens. E acredito que um bom livro ou uma boa escrita, ela pode fazer as pessoas refletirem sobre o que é importante, o que mudou dos tempos para cá, sobre vários aspectos, a diversidade cultural, as raças, o credo, a questão sexual, tudo isso. Então eu acho que um livro bem escrito, com ideias consistentes, é capaz sim de fazer a gente mudar nosso pensamento sobre a diversidade e respeitar todos os tipos de cultura. Óbvio que eu acho importante esse tipo de literatura, porque é a partir do incentivo nessa literatura que nós vamos formar leitores que estarão capacitados a discursarem, por exemplo, ou escreverem sobre outros tipos de diversidade, como por exemplo a diversidade cultural, diversidade sexual, dentre outros tipos de diversidade. Então sim, eu apoio a ideia. Acredito que sim, porque em pleno século XXI ainda tem muito preconceito com as pessoas que são ditas diferentes, então eu acredito que sim, é importante. A comunidade tem que saber o que é essa diversidade e como deve tratar o diferente, digamos assim. Acho muito importante. Você acredita que um livro que aborde sobre a diversidade é importante para o atual contexto no qual a nossa sociedade se encontra? Eu acho que sim, que é muito importante, porque hoje a gente vê muito preconceito, assim, muita violência relacionada ao preconceito e diferença de raça, até mesmo a gente vê os times, as pessoas brigando por causa de time, né? Isso é uma coisa muito ridícula, porque todos nós somos humanos e a gente tem a mesma raiz, então a gente deve se tratar como irmãos, assim, com muita paciência, com muita compreensão e amor. E os livros que falam da diversidade, eles podem mostrar que mesmo que uma pessoa pense diferente, se vista, tenha outra cor de pele, ela também tem sentimentos como nós temos e que todo mundo quer ser feliz e estar bem e que não se maltratar uns aos outros por causa das diferenças superficiais, porque a nossa essência é a mesma. Percebemos então que é importante sim a representação de todos os aspectos da diversidade na literatura. E para ampliar um pouco mais essas questões, a nossa nova repórter Clara Citó produziu uma matéria sobre gênero e sexismo. O significado da palavra diversidade, segundo o dicionário Aurélio, é variedade, multiplicidade. O plural sempre esteve presente na sociedade, mas as discussões sobre identidade de gênero e diversidade sexual se fortaleceram na contemporaneidade.
A visão do humano, antes do século XIX, ela não era constituída nessa binariedade, né? E isso, quem trata muito bem desse assunto é o Michel Foucault na História da Sexualidade, né? Onde ele vai trazer que há um determinado momento histórico, né, do Ocidente, onde a gente vai investir numa classificação e numa busca da diferenciação sexual do masculino e do feminino. Vários movimentos lutam contra a manutenção de papéis estereotipados, como a questão do gênero. Dentro do feminismo, se problematiza a mulher na sociedade, questionando a ideia de um papel masculino e outro feminino. Acho que uma questão muito importante é que tanto o sexismo como o machismo, eles querem ver o sexo feminino ou masculino pelas diferenças biológicas. Eles querem dizer que só pelo fato de tu ser homem ou tu ser mulher, biologicamente, isso implica que tu tem que fazer certas coisas ou não fazer certas coisas. Só que isso não é verdade. A gente sabe que tanto pessoas do gênero masculino ou do gênero feminino ou de outros gêneros, elas têm sim capacidade de fazer coisas iguais ou coisas diferentes, mas independente de como elas são. Na década de 80, surgiram os estudos queer. Essa teoria chama atenção que dentro dos estudos de gênero deve-se considerar também a dimensão da sexualidade. A teoria queer vai questionar muito essas nominações e essas categorizações que a nossa sociedade construiu, né, a respeito da sexualidade, da identidade de gênero. A inclusão de personagens de diversos gêneros, cores e etnias ao longo do tempo conquistou diversos espaços sociais, como o cinema, o teatro, a música e a literatura. O número de obras literárias que tratam da temática da diversidade aumentou. Em agosto desse ano, foi lançado no Canadá o livro Sex is a Funny Word. Nesse livro, o escritor e educador Cory Silverberg lida com questões usuais, até chegar no tema da transgeneridade. Expandir a discussão sobre a diversidade através da literatura, educação, cinema e teatro ajuda no respeito e na conscientização do outro para as singularidades de cada um. Eu acredito que a discussão sobre diversidade é muito importante na literatura, principalmente na literatura infantil. Então, acho que livros, não só livros, mas também outros tipos de mídia, tipo filme, desenho animado, acho que tudo isso, se tivesse uma discussão de diversidade, não só de gênero, mas também de família, de constituição de família, que são coisas que as crianças conseguem entender, são muito importantes para elas terem noção de que isso existe sim. No próximo bloco, você vai conferir um bate-papo para lá de especial com os representantes do movimento LGBT e a Juventude Negra Feminina de Santa Maria. Não vai perder, nós voltamos já. Ter entrado no curso foi descobrir os diferentes caminhos da academia e os diferentes caminhos de realmente poder intervir com maior propriedade no mundo, de realizar aquele sonho de mudar o mundo, de ser alguém nessa sociedade que tenha algo a contribuir para ela. Eu acho que o convívio dentro do Centro de Ciências Sociais e Humanas ele é muito propício para o profissional de Relações Internacionais. Quando eu cheguei no curso de Ciências Contábeis, eu vi que era um universo totalmente diferente do que eu imaginava. E era muito melhor do que eu estava imaginando. O CCSH me proporciona essa interdisciplinariedade e também a universidade, porque a arquivologia é tudo isso e se encaixa em tudo isso. Estamos de volta e você vai conferir agora um bate-papo sobre diversidade nos meios de comunicação. Confira agora. Hoje o Universo da Leitura propõe um bate-papo especial sobre a temática da diversidade. E para isso convidamos o Jason Marconi, que é do coletivo Voe aqui de Santa Maria, e a Alice Carvalho, que faz parte do movimento da Juventude Negra aqui da cidade. Sobre a representação no cinema, na literatura e mídias no geral. Como que vocês veem a inserção da temática na diversidade como um todo?
Jason? Na questão das pessoas LGBT, eu vejo que essa representação ela sempre se localiza, geralmente poucos produtos não se localizam, não localizam essa representação em polos opostos, né? Então, geralmente essas representações elas são ou os LGBTs fetichizados e vulgarizados e carnavalizados com um tom de deboche, sempre no núcleo cômico, né, da novela, por exemplo, ou então assumindo um padrão mais hegemônico, branco, monogâmico, eurocêntrico. E aí eu acho que entra mais uma questão de entrar na ordem, de uma representação que entra na ordem vigente, né? Então eu tenho a impressão, e pelo que eu leio e vejo, de que essa representação ela geralmente se localiza nesses polos opostos, e o que estaria entre esses dois polos opostos fica sempre não representado, sempre subrepresentado. Então, quando nós não temos, no caso dos homens gays, por exemplo, a bicha que é carnavalizada para fazer rir, sempre no núcleo cômico, nós vamos ter um Félix e um Nico, que são brancos, monogâmicos, que vão constituir uma família, e aí eles, dentro dessa ordem vigente, e aí tu inclusive nota uma maior aceitação romantizada dessas personagens, né? E aí a gente pode perguntar quais então são as aparências e quais são as personagens que importam, né, para essas narrativas que figuram e representam as pessoas LGBT. E essa representação e esse padrão, não digo esse padrão, mas essa representação mais hegemônica que nós estamos vendo nos últimos anos das pessoas LGBT, ela nasce justamente em contraposição a um estereótipo e a retratos mais negativos. No caso do cinema, que eu tenho mais experiência de estudo e leitura, eu posso dizer que basicamente ali, entre 1920 e 1980, a representação das pessoas LGBT eram bastante negativas, tinha um estereótipo e um deboche muito negativo, né? As travestis e as transexuais, e nem se denominava naquela época como travestis e transexuais, eram geralmente as prostitutas que moravam em bairros pobres, que eram assassinas, que eram assaltantes, que tinham doenças mentais. O mesmo se colocava muito para os homens gays. E no caso das lésbicas e das mulheres bissexuais, por exemplo, geralmente são aquelas pessoas que tinham uma tara sexual, usavam do sexo para ascender a outras classes sociais, que não se considerava basicamente uma orientação, mas muito mais um desejo para atingir o desejo masculino. Então acho que são poucas mídias hoje que nós conseguimos dizer que realmente conseguem apresentar não apenas uma representação em contraposição a um retrato negativo, mas que realmente consiga diversificar essas representações para além de um quadro mais hegemônico. Eu acredito que a inclusão de setores e grupos oprimidos nos meios de comunicação realmente tem acontecido, mas que não seja de fato uma diversidade real, sabe, que esteja sendo demonstrada. E no caso do setor da comunidade negra mesmo, essa representação ela é muito equivocada, né? Se a gente for analisar as novelas, por exemplo, sempre mostram as mulheres e os homens negros em nível de pobreza muito grande, de forma hipersexualizada, fetichizada, ocupando cargos subalternos, ou então que o discurso desses personagens é o discurso da branquitude, né, que é reproduzido nessas novelas, justamente para que o senso comum também reproduza esse discurso, né? Então, eu acho que uma representação que seja de fato positiva, negra, é muito difícil de ser encontrada nos meios de comunicação, a não ser que sejam feitos por pessoas negras empoderadas e que seja algo muito mais independente, assim, alternativo, que não sirva também para os meios de comunicação hegemônicos, que de certa forma servem a um sistema, né, que eles se utilizam, se apropriam desse racismo institucional também. Claro. Ali voltando um pouquinho então ao movimento LGBT, de novo com o Jason, sobre como que tu avalia essa recepção do público quando a temática LGBT ela é explorada na mídia, em filmes, e até mesmo, como a gente falou antes, em novelas. Como que é a recepção do público, como que tu vê, como tu avalia? Eu estava pensando nisso outro dia, quando eu não tenho assistido, não tenho acompanhado as novelas, mas eu estava pensando no outro dia nas personagens da Fernanda Montenegro e da Natália Timber.
de como as personagens delas, por serem, obviamente, tratar ali de homossexualidade na terceira idade, porque se nós temos uma discriminação contra as homossexualidades ainda hoje, o que falar então de pessoas velhas que são homossexuais, né? Ou então bissexuais ou transexuais. Mas eu estava pensando que, no caso delas, o autor da novela já colocou um beijo das duas no primeiro capítulo. E isso, de certa forma, já deu não foi bem visto pelos olhos do público. A novela foi encurtada, parece que a trajetória que elas teriam dentro da novela não foi modificada em função dessa não aceitabilidade por parte do público. E aí eu lembrei que, no caso do Nico e do Félix, foi o oposto, mas o que o diretor teve que fazer para que aquele beijo fosse consumado? Ele passou a novela inteira tratando aquelas duas personagens, fazendo com que aquele público se identificasse com aquelas duas personagens, e aí, quando ele percebeu que o beijo entre os dois seria aceito porque os dois conseguiram cativar o público, aí sim, foi lá e o beijo aconteceu. No caso das duas não foi a mesma coisa, mas não só porque elas são mulheres já na terceira idade que mantêm um relacionamento homoafetivo, mas porque realmente parece que o público ele precisa ser preparado, precisa ser amaciado, para daí sim aceitar então um relacionamento entre duas mulheres, entre um casal lésbico ou um casal gay, ou então uma representação menos estereotipada e mais positiva de uma travesti ou de uma transexual, né? Mas se eu fosse dizer algumas produções assim que realmente conseguem problematizar as diferenças e não apagar essas diferenças, né, não estereotipizar essas diferenças, seria Uma Dama em Satã. Eu acho que é um filme que lá no início dos anos 2000, que eu acho que avança. Acho que a representação das travestis heterossexuais nos Queridos Amigos conseguem ainda problematizar algumas coisas em relação a elas, não fica nesse estereótipo da prostituição, e não estou aqui criticando a prostituição como modo de vida. Há alguns produtos que conseguem avançar, assim. Vários, eu acho que principalmente a partir dessa última década. Trazendo então para o movimento negro, Alice. Como que tu avalia a recepção do público quanto à temática, quando retrata o negro na mídia, como a gente tinha falado na novela? Enfim, como que tu vê que as pessoas reagem, ou até mesmo dentro do grupo que tu participa, como que vocês tratam essa temática da mídia, como que vocês veem isso? Eu acho que a representação do público depende de como o personagem é lançado. Por exemplo, quando um personagem é lançado de forma empoderada, no caso aconteceu com a Sharon, por exemplo, nessa última novela, que ela... Advogada, exatamente. A questão do cabelo também, que ela libertou, e um pouco do discurso também, né, que ela teve com um rapaz branco que, enfim, estava hipersexualizando ela. Eu acho que a branquitude, quando recebe esse discurso, ela fica incomodada, porque já é um não lugar, na verdade, né? A gente sai desse estereótipo, sai dessa subalternização, isso acaba incomodando. Eu acho que é importante a gente pensar em representatividades que sejam positivas, que sejam empoderadoras, sabe? E que de fato retratem a nossa realidade, mas não de uma forma tão estereotipada. A gente gosta bastante de trabalhar na Junf a questão da literatura, que pra gente foi muito empoderador, e foi a forma que a gente conseguiu lidar com a questão do nosso cabelo, com a questão da nossa negritude, de trabalhar a nossa estética como um ato político também. Então eu gosto muito do Oliveira Silveira, eu acho que as poesias deles são ótimas, e foi também um precursor que me ajudou assim, a parar de alisar o cabelo. Acho que todas as meninas assim, que alisassem o cabelo, enfim, por diversas questões, lessem Cabelos que Negros, do Oliveira Silveira, elas se sentiriam um pouco melhor nessa questão. Eu também gosto muito da Maria Rita Pidutra, ela inclusive é aqui de Santa Maria. Eu acho que é uma boa ideia para as crianças negras terem acesso a essa literatura. E um filme que eu acho bacana, que para as pessoas se interessarem, pesquisarem um pouco mais, que vai estrear agora, que é o Cabela, que é um filme de uma produtora negra, e que ela vai falar também um pouco desse movimento da estética enquanto ato político. Então tá, quero agradecer a presença da Alice e do Jason por ter participado do programa. Com certeza foi muito enriquecedor poder trazer essas vivências dos dois. E o bate-papo sobre diversidade ainda não acabou, pois no próximo bloco tem mais. Não saia daí.
Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Como não podíamos deixar de ouvir a voz das transgêneros, eu fui até o alojamento da Verônica em Santa Maria para conversar com ela sobre a representatividade trans na mídia. O alojamento da Verônica é localizado no bairro Urlândia, aqui em Santa Maria, e há 10 anos oferece hospedagem para travestis e transexuais da região e do país. O local oferece um ambiente com muito carinho e respeito, não somente a quem se hospeda, mas também a quem visita. E o Universo da Leitura está aqui no alojamento da Verônica em Santa Maria para um bate-papo sobre a representação trans na mídia. Sobre a questão, então, do nome social, principalmente na retratação em portais de notícias, como, vamos supor, morreu uma travesti, eles tratam morreu o fulano de tal, com o nome masculino. O que vocês acham disso e qual a sugestão de vocês para que coisas que vocês conquistaram ao longo dos anos, como o direito do nome social, passem a ser respeitado? Então, eu já sofri mais preconceito, mais bullying sobre isso há anos atrás. Hoje em dia, graças a Deus, estamos um pouco melhor, né? Então, e com o meu nome, eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema, porque eu me aceito. O importante é você se aceitar. Eu me aceito. E pelo nome feminino, infelizmente, a gente sofre. Eu mesma, já aconteceu comigo, né? Eu entrei em uma loja, veio uma senhora e disse, posso lhe ajudar? Aí eu falei assim, tudo bem. Aí ela falou assim, você gostou? Aí me tratou como moço. Aí eu fiquei quieta por educação. E depois ela vem e fala pra mim assim, senhor, agora você imagina, né? Eu não sou nem um senhor, não tenho barba, não sou um homem para ela me tratar como senhor. Daí, nesse também é um pouco constrangedor pra gente. E também a pessoa que tá ao lado olha, nossa, cadê o senhor, né? E isso, eu creio que as pessoas que fazem isso, não sei se é maldade, não sei o que pensa, porque realmente é o preconceito. Ai, a ver se mudamos isso, né? E às vezes o que aconteceu comigo foi por pura arrogância das pessoas. Sabia? Porque você vê quando a pessoa fala inocentemente ou fala uma palavra, entendeu? Por falta de informação, sabe? Por falta de instrução. Ou você percebe quando a pessoa está sendo arrogante. Comigo, quando aconteceu, foi por pura arrogância. E é muito constrangedor, né? Porque, afinal de contas, quando você sai de casa, você procura sair o melhor possível, sabe? Visualmente, do jeito que você gosta, do jeito que a gente gosta, entendeu? Cabelo arrumado, maquiada, com unhas pintadas, de salto. Aí você chega num lugar e as pessoas vê, entendeu? E não valorizam aquilo, a tua autoestima. Entendeu? Elas procuram te ferir de alguma maneira. E eu acho assim, em algumas coisas está melhorando, só que as coisas estão andando, entendeu? Se tudo leva um processo, né? Vai devagar, né? Mas já está melhorando, porque antes você tinha que passar por uma cirurgia para poder tocar o nome, né? Hoje isso não é mais preciso. Já aconteceu comigo, mas muitas pessoas têm medo também. Tem muitos que não sabem como tratar a gente, entendeu? Aí não sabe se chamar de ele ou ela, ou como tem ali a insegurança. Daí eu sempre, antes de ser chamado de qualquer ele ou ela, eu sempre falo, eu gostaria de ser chamado de Camila.
sabe? Eu sempre falo antes para as pessoas também já não ficar com vergonha, porque tem muitas que não têm informação, né? Percebe-se que as trans não têm um espaço na mídia atual. E quando esse espaço é cedido, é sempre com uma representação levada por um lado humorístico, com bastante preconceito e carregada de estereótipos. O que vocês acham disso? Então, eu acho assim, né? Cada um pensa como quer, em primeiro lugar, né? Mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de respeito, porque nós somos humanas, somos gente como qualquer um outro, como você, como minhas amigas, como qualquer pessoa. Sim, eu acho que eles dão muito pouco espaço mesmo, sabe? Porque a única pessoa, assim, que nos representa, assim, como travesti, é a Rogéria, né? Que ela participa como uma imagem feminina, mesmo todo mundo sabendo que ela não é, que ela é uma trans, né? Mas eles apresentam ela como uma imagem feminina e com um nome feminino. Então, acho que a única pessoa que representaria a nós seria ela. O restante, assim, ó... Ou eles colocam um homem, ou eles colocam uma mulher, entendesse? Mas eles não mostram o que é o dia a dia de uma travesti. Entendeu? O que ela passa, o que ela vive, né? E até porque, eu não sei, até não entendo por quê, porque geralmente esses atores, eles passam por uma oficina, né? E tem ou uma travesti, ou é uma drag, ou é uma gay, ou é uma lésbica, entendeu? Que ensina eles o comportamento, tudo aquilo que eles aprendem para poder representar aquele papel. Mas é muito pouco representado. Então, acho que a mídia ela não dá espaço para outras travestis, porque no Brasil assim tem muitas travestis em vários lugares que são competentes de fazer teatro, entendeu? De fazer qualquer outra profissão. Só que a mídia não abre esse espaço. Ela é muito fechada, entendeu? Tanto que a única pessoa que eles dão espaço é para a Rogéria, né? E ela é uma pessoa admirada, assim, porque ela sempre bateu de frente, sempre mostrou que travesti não é só para prostituição. Travesti tem muito mais a mostrar a sua capacidade. Então, e para você que está assistindo esse programa, como nós deveríamos ser chamadas? Ele ou ela? É claro que é elas. E para os homofóbicos, beijinho no ombro. O nosso Top 5 de hoje traz uma lista de livros que abordam a temática da diversidade sexual. Então confira agora nossas dicas para você. E o primeiro livro do nosso Top 5 é O Pacifista, de John Bonne, o mesmo autor da obra O Menino do Pijama Listrado. A história do livro, O Pacifista, se passa no início do século XX, no período da Primeira Guerra Mundial. O seu personagem principal é Tristan Sadler, um jovem soldado com a mente perturbada por conta da guerra que presenciou. O segundo exemplar é o livro O Menino de Ouro, de Abigail Tartling. A história é sobre a vida de Max Walker, um menino considerado o filho perfeito. Porém, ele mantém um segredo que o perturba por tentar entender quem ele realmente é. O Garoto Enquanto é Garoto, de David Levitan, é o terceiro livro. A história é de um garoto chamado Paul, que assume sem medo a sua homossexualidade. Porém, este garoto, tão seguro de si, durante a trama acaba desvendando seus medos e aflições. E com isso, o autor consegue trazer questões sociais presentes no nosso cotidiano, a respeito do preconceito e do que realmente seria o verdadeiro amor. A nossa penúltima obra é o livro Todo Dia, do mesmo autor de antes, David Levitan. A história trazida no livro é totalmente inusitada e muito interessante. A personagem principal é A. Isso mesmo, a personagem não tem nome completo. Essa pessoa acorda todos os dias no corpo de outra pessoa qualquer, independente do gênero, lugar ou personalidade. E a última indicação de leitura do nosso Top 5 é o livro O Terceiro Travesseiro, de Nelson Luiz de Carvalho. A história é baseada em fatos reais e o personagem principal é o Marcos, um garoto de 16 anos que se descobre homossexual. Ele e seu amigo Renato descobrem um amor e tentam manter um equilíbrio entre o que sentem, o que a família e a sociedade espera deles ou o que acham que espera. Até o surgimento de um terceiro personagem, a narrativa é em primeira pessoa e desafia rótulos e hipocrisias através das percepções e consciências de Marcos. Gostou de alguma obra? Então não perca tempo e boa leitura! E o Universo da Leitura vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa página no Facebook e fique por dentro das produções do programa. Até a próxima!